Então, assim, esses casos, eu já pesquisei alguns, né? São bem interessantes, porque não é só aquela coisa da pessoa estar no local, ela ser abordada por uma nave, né, um objeto, e depois ser devolvida no mesmo local. São casos em que a pessoa ela sofre o processo de abdução e reaparece em outro local totalmente diferente. Então, assim, um caso interessante que ocorreu aqui em Minas Gerais, que foi o caso do José Antônio da Silva, um policial militar. Ele estava pescando em Matozinhos, num local chamado Bebedouro, e isso em 69. E ele sentiu uma dor na perna. Na hora que ele olhou, tinha duas criaturas pequenas, né, próximos de um objeto que, segundo ele, parecia um carretel de 2 metros de altura. E essas criaturas vieram até ele e o levaram para dentro dessa nave. E dentro dessa nave, ele passou por vários processos, né? Ele ficou praticamente preso durante praticamente 5 dias. Ele viu várias coisas durante esse período. Ele não teve, na cabeça dele, ele não viu que passou 5 dias, né? E quando ele foi deixado de volta, ele foi deixado a 2 quilômetros de Vitória, no Espírito Santo, né? E só foi saber que foi Vitória no Espírito Santo quando ele procurou ajuda. Ele procurou ajuda e viu que ele estava lá. Esse caso, à época, foi noticiado por todos os jornais, né? E um fato interessante dessa abdução do José Antônio é que, ao retornar, ele voltou muito machucado, né? Devido a um capacete que eles colocaram nele, e a perna direita dele, ela encurtou 4 a 5 centímetros, ela teve uma diminuição, né? Então, assim, tem um caso também do vendedor Jorge Souza Ramos, de Vitória também. Interessante, porque vários casos de abduções em que há esse aporte, né, ocorreram no Espírito Santo. Ele também estava numa viagem de negócios, ele era vendedor, e em dado momento, na estrada, o carro dele foi iluminado e ele não viu mais nada. Quando ele recobrou a consciência, ele estava em Goiânia, né, a 980 quilômetros de distância, lá da cidade que ele estava, né, em Linhares. E também teria se passado praticamente 4 a 5 dias. A esposa dele teria ido na delegacia, né, dizendo que o marido dela tinha desaparecido. E há muitos casos que não só a testemunha ela é levada, mas o carro também, né? Tem um caso interessante que ocorreu na Argentina na década de 80, em que um caminhão, próximo de Entre Rios, na Argentina, o caminhão ele entrou numa névoa também, à noite, e quando o motorista recobrou a consciência, ele estava a 200 quilômetros de distância do ponto em que ele tinha notado anteriormente, né? Esse caso ocorreu no final da década de 80. Nós temos um caso também interessante que ocorreu com o vendedor de livros, o Nilson Pateiro, de Catanduva, em São Paulo. Ele estava na estrada e ele também viu uma luz muito forte, e ele foi aparecer em Linhares, a 110 quilômetros de Vitória. E o caso dele foi em 74. Ô, Paulo, vários casos que ocorreram. Você está falando aí de casos da década de 70, 80. Tem algum caso por agora que seja recente? E eu vou aproveitar também para te fazer outra pergunta. Existe alguma linha central que une essas pessoas? Alguma característica que seja comum a todas elas que foram abduzidas? Não, olha para você ver, Fernanda, o casal Hermínio e Bianca, eles eram testemunhas de Jeová, né? E dentro da nave, o ser que o abduziu, chamado Carran, passou várias coordenadas científicas para eles, tal. O Nilson Pateiro era um vendedor de livros, né?
O Jorge Ramos, lá de Linhares, ele era um comerciante e vendia peças. Então, assim, não há nenhum tipo de conexão. Parece que é uma coisa aleatória. Não existe, assim, uma linha assim, sabe? Nesse sentido que você está falando. A gente até procura, né, essas conexões, né? Casos recentes, acho que o mais recente caso aconteceu na Espanha, né? Que foi em 91, de uma senhora que ela estava na estrada à noite, ela tinha abastecido o carro dela, e na hora que ela pegou a BR para voltar, ela viu um nevoeiro muito forte. Ela entrou nesse nevoeiro e foi aparecer numa cidade a mais de 60 quilômetros de distância, né? Esse é um dos casos mais recentes registrados na ufologia, que a gente fala de aportes, né, de abduções em que a pessoa é levada de um lugar para o outro. Tem um caso que é muito interessante, que é de um professor de química da Unicamp. Ele tinha ido ao banco, ele estava indo para a universidade dar aula, né, lá em Campinas. O caso dele foi em 74. Olha para você ver que coincidência. Foram vários casos desse tipo, de pessoas que foram levadas de um lugar para o outro, na década de 70, e principalmente em 74. Ele estava indo para a Unicamp, ele parou no Banco do Brasil para tirar um dinheiro, ele tirou o dinheiro, saiu. Na hora que ele foi entrar no carro dele, no Fusca, ele viu uma luz muito forte, e foi a reaparecer em Rondônia. Isso em 74. Os alunos dentro da sala de aula esperando ele chegar, e só foram saber do paradeiro do professor dias depois. Esse caso, à época, saiu em vários jornais, Folha de São Paulo, foi tema do Fantástico à época, né? Então, assim, e o caso dele é interessante porque também teria se passado 3 dias que ele foi reencontrado. Só que naquela época, Fernando, uma viagem de carro de Campinas até Vilhena, em Rondônia, levaria entre 5 a 6 dias de viagem, e não existia voos comerciais para lá. Era uma região que não existia pistas de pouso, nada, né? E ele foi encontrado inconsciente, né? Ele não lembrava de nada. Lá ele foi levado ao pessoal da FAB, da Força Aérea Brasileira, que o retornou para Campinas, né? O tanto é que o nome dele nunca foi revelado, né, desse professor, e o caso acabou ficando meio encoberto, sabe? Não sei se pelo fato dele ser professor da Unicamp, também da Força Aérea Brasileira ter entrado em cena, né? E um outro caso que é também muito interessante, que aconteceu em Tabuleiro, uma região que eu pesquiso muito, do Afrânio, que era um lavrador, um menino novo de 24 anos. Ele estava voltando para a casa dele à noite, ele viu uma luz muito forte, e desapareceu. A família, preocupada, que era uma zona rural, na época lá nem luz elétrica direito tinha, né? Ele ficaram procurando ele, né? Pensando várias coisas, até que ele tinha morrido. E ele foi reaparecer justamente aonde? Em Rondônia. 5 dias depois ele foi reaparecer em Rondônia. A família, aí conseguiram entrar em contato, ele voltou. Quando nós fomos em Tabuleiro fazer pesquisa, a gente foi lá várias vezes, eu tentei entrevistar o Afrânio, mas ele já estava em um processo já bem adiantado de problemas mentais. Ele já tinha dificuldades psicológicas, como ele fala confusa, memória apagada, ele sofria de insônia. Ele só, quando você perguntava para ele, Afrânio, o que você viu? Ele só recordava da luz, mais nada. Esse período que ele ficou desaparecido, ele não lembra de nada. E é uma coisa muito comum, Fernanda, nesses casos em que há esse aporte, né, de um local para o outro, das pessoas não lembrarem. Um caso, uma exceção é o caso do José Antônio Silva, o policial, né, que ele lembra de tudo. Porém, eu tenho algumas suspeitas de que
essas recordações, elas podem não ser verdadeiras, sabe? Aham. Porque é um processo psicológico muito... Esse senhor aí, em 1996, no final do ano de 1996, ele estava subindo o Pico do Bituruna em Valadares, né? E ele viu uma nave descer, né? Eu vou fazer um resumo aqui do caso, e os seres desceram da nave e o convidaram a entrar. Ele entrou na nave, eram 3 seres, eram de mais de 2 metros de altura, e dentro da nave ele passou por processos médicos, né? Eles colocaram um colete nele. Segundo o Plínio Bragato, ele foi levado para um outro planeta, que lá ele pegou uma pedra no chão e escondeu no bolso para trazer, né? Para provar a viagem dele. Ele também ficou... aí o que aconteceu no caso do Plínio Bragato? Ele foi desaparecer lá do Pico do Bituruna por volta de 9 horas da noite do dia 13, né, de dezembro de 96, e foi reaparecer em Montes Claros, à época, mais de 700 quilômetros de distância, às 4 horas da manhã. Ele foi deixado num pasto. Quando ele foi pasto, ele acreditou que ele estava em outro planeta. Ele pensou assim, poxa, será que eles me deixaram em outro planeta aqui, né? Mas ele viu um caminhão da Sadia passar e ele falou, opa, estou no planeta Terra, né? Ele procurou a delegacia da Polícia Civil, o delegado Castelar Leite lavrou um boletim de ocorrência, entrou em contato com a delegacia de Valadares e eles fizeram, né, levaram o Plínio de volta. O interessante, Fernando, é que quando eu fui em Valadares entrevistar o Plínio, né, e fazer a pesquisa, o detetive da Polícia Civil, o André Luiz, que eu conversei, ele fez um desenho de próprio punho de uma marca que ele foi lá no local onde o Plínio disse que a nave teria pousado, e ele fez um desenho de 3 metros de diâmetro, um formato circular, com vários furos, justamente batendo quase que perfeitamente com a descrição do Plínio sobre aquele sistema de pouso da nave que ele falou que pareciam escamas de peixe, com várias pernas, né? E então, a pedra? Assim, são casos... E a pedra? A pedra, eu tentei acesso a essa pedra, não consegui. Depois falaram que a pedra foi analisada, mas era uma pedra comum, né? Biotita, da qual eles usam para fazer argamassa, né, cimento, e eu não consegui acesso a essa pedra. Eu acredito, o caso do Plínio Bragato, eu até agora vai sair na edição número 16, a nova que vai sair agora, eu fiz um artigo falando justamente sobre a síndrome do contactado. É o que as pessoas passam após serem abduzidas. Eu acredito que o caso do Plínio é um caso verdadeiro, que ele foi realmente abduzido, ele foi levado para uma outra cidade, mas eu não acredito muito no que ele conta, do que ocorreu dentro da nave, né? Ele passou a inventar muitas coisas. Isso é normal, viu, Fernanda? Dentro da literatura ufológica, a gente chama síndrome do contactado. Parece que a pessoa se sente especial, né, pelo fato de ter sido levada, e para não cair no esquecimento, ela passa a inventar outros contatos, né, e por aí afora. Tem alguma pergunta que você queria fazer? Eu tenho. Paulo, por que a gente não tem mais registros recentes? Porque você, voltando, né? Você falou que houve muitos casos na década de 70, principalmente no ano de 74, anos 80, caso em 96, mas depois não existe mais casos ou não há registros, ou as pessoas não estão relatando. Tem a ufologia, ela explica tem alguma explicação desse ato aí? Bom, um dos casos mais recentes, né, é o caso do João Caiana, que eu até apresentei no programa aí da família que foi abduzida, né? O Fusca foi levitado por 2 quilômetros na estrada. Eles não sabem se o Fusca foi levado dentro da nave. Quer dizer, tem 21 anos esse caso. O que eu acho, Fernanda? O que você está me perguntando aí foi até um tema de pauta da própria revista.
O que pode estar acontecendo? Se esses seres eles estão aqui fazendo pesquisas, como nós estamos em Marte fazendo pesquisa, estamos na Lua, mandamos sondas que já saíram do sistema solar, né? O programa Voyager, né? Talvez essa pesquisa desses seres já esteja em outro nível, em outra fase. Porque, por exemplo, na década de 70, em que praticamente nem telefone muitos lugares não tinham, aconteciam muitos casos de abdução, muitos casos, na década de 70, até ali o princípio de 85, 86, 87. Eram muitos casos, né? Principalmente na zona rural. Então, eu acredito que talvez, pelo excesso, né, agora, todo lugar que você vai tem luz elétrica, todo lugar que você vai tem acesso à telefonia. Talvez se esses seres agem ali de forma sorrateira, né, na espreita, como o Úvio falava, né, que são seres sorrateiros, talvez isso tenha dificultado essa ação. Mas a outra explicação seria que essa fase de captura de seres humanos, talvez já tenha chegado no seu limite. Mas não significa que os casos tenham acabado, né? Porque, Fernando, outra coisa que está acontecendo muito, nessas décadas aí que eu falei, a década de 70 e 80, existiam no Brasil centenas de pesquisadores bons, né? Muitos pesquisadores bons mesmo, pesquisadores de campo, que iam a campo pesquisar. Hoje, praticamente, no Brasil, se você for olhar, praticamente temos a equipe da revista OVNI Pesquisa e mais ou menos um ou outro aí que faz pesquisa de campo. Não temos mais pesquisadores que vão a campo para coletar essas informações. Por exemplo, o caso do Afrânio, eu coletei lá em Tabuleiro, né? Eu fui lá e consegui localizar isso. Quantos outros casos estão ocorrendo que dependem de pesquisadores irem a campo? Infelizmente, são os males da internet que prejudicou muito a ufologia. Entendi, Paulo. Então pronto, pode ser uma boa explicação, sim. É uma boa. Às vezes também eles já evoluíram, já estão em outra vibe. Outra vibe, já estão aí mais evoluídos, querendo a gente não sabe o quê. Paulo, querido, um beijo para você, até semana que vem. Eu que agradeço mais uma vez. Eu queria fechar aqui, Fernando, com relação a esse assunto, que é um tema muito polêmico, com a frase do Carl Sagan. Sim. Que ele fala o seguinte: nossas preferências e crenças não determinam o que é a verdade. Então fica aí no ar essa frase para as pessoas pensarem. Essa tá provocação. Bom? Um abraço a todos. Maravilha! Valeu, um beijo, Paulo. Até mais.